começar a falar de tipos que são muito especiais de funções. Começamos pelas funções mais simples possíveis. Função constante. Imagine uma situação do mundo real, onde você relaciona duas grandezas variáveis, só que uma delas não varia enquanto a outra está variando, ela permanece constante. Por exemplo, a pessoa quer relacionar o espaço que ela percorre em função do tempo passado. Só que ela fica parada. O espaço que ela percorre não muda, o tempo vai passando, o espaço permanece a mesma coisa. No primeiro momento é aquele espaço, no segundo é o mesmo, depois o mesmo. Então aí a gente tem uma situação constante. Aqui o que eu uso matematicamente ela vai ficar assim, né? F de x igual um número real. Não vai aparecer aqui desse lado a variável x, ó. Você não vê ela aqui, só vê só um número real. Exemplos: f de x igual a 5, f de x igual a menos π, f de x igual a π sobre 2, f de x igual a 0, f de x igual a raiz de 2. Todas as funções constantes. Ou seja, qualquer número que tu colocar aqui no lugar do x, a saída é 5. Qualquer número que tu colocar aqui, a saída é menos π. Vemos isso na hora de fazer o gráfico. Vou fazer o gráfico para essa função aqui, f de x igual a raiz de 2. Só aparece um número, então cai aqui, função constante. Para x igual a 0, se eu atribuo o valor de x igual a 0, a função me retorna raiz de 2. Raiz de 2 é um valor aqui um pouquinho maior do que o 1. A gente se lembra. Então, se eu pego x igual a 0, a função me retorna esse valor. Se eu pego x igual a 1, a função me retorna raiz de 2. Se eu pego x igual a 2, a função me retorna raiz de 2. Se eu pego x igual a 3, a função me retorna raiz de 2. Se eu pegar um x negativo, a função também me retorna raiz de 2. Retorna sempre o valor da constante. Isso nos levará a uma situação interessante, que é o gráfico desse tipo de função. O gráfico de uma função constante é sempre uma reta horizontal que corta o eixo y, a altura da constante, evidentemente. Tá aí um exemplo. Outro tipo de função cujo gráfico também é uma reta são as funções do primeiro grau, ou também chamadas de funções afim. São funções do tipo f de x igual a x mais b. Se esse a aqui, se você fizer esse a igual a 0, esse aqui tudo 0, esse é só o b que é constante, cai na função constante. Mas então vamos imaginar que o a você não pode zerar, e então a sua função, esse a vai ser diferente de 0. O gráfico vai continuar sendo uma reta, serão funções bastante comuns. Vocês se lembram aquele exemplo que eu dei do encher o tanque de álcool da aula anterior? É o caso de função afim. Sempre que vocês têm grandezas variando proporcionalmente, vocês têm função afim. Aliás, uma maneira de entender lá o conteúdo de regra de 3 todo é usando funções lineares, né? Eu já vou explicar também a diferença. Tá. Então, esse tipo de função aqui, função afim, o gráfico também será uma reta. Imagine uma pessoa que vai trabalhar numa loja e ela ganha comissão. Ela tem um salário lá, nosso salário mínimo, R$ 1.045, e além disso ela ganha comissão por cada venda. Então, se ela vender nada, ganha salário mínimo. Vender um pouquinho, ganha salário mínimo, mais uma comissãozinha. Esse B aqui é essa constante, do caso seria o salário mínimo, que está garantido. E essa daqui é a parte que está variando, que vai aumentar, né? Então, a função afim, você reconhecerá quando você ver funções desse tipo aqui, ó. Por exemplo, f de x igual a 2x mais 1. O 2 é o a, né? E o mais 1 é o b. É uma função afim. Aqui, ó, o a é menos 1, o b é menos 4. Cai lá. E aqui eu coloquei aqui uma função que o a é 2 e o b é 0. Aqui o a é meio e o b é 0. Porque pode ser que o b seja 0. Aliás, se o b for 0, nós temos um caso especial que são chamadas funções lineares. Vou fazer o gráfico dessa e dessa. Como é que você vai fazer o gráfico aí na sua casa? Faz aquela tabelinha. Escolhe alguns valores de x, substitui na função a x de y e coloca os pontos x e y. Quer ver? Pega aqui 3 valores, menos 1, 0 e 1. Eu escolhi esses valores. Para menos 1, vai ficar menos 1, menos 2, menos 3. Para 0, vai ficar 0, menos 2,
e para 1 vai ficar 1 menos 2. Coloco esses pontos aqui no gráfico. 0 e menos 2, 1 e menos 1. Aqui o gráfico da função f de x igual a x menos 2. Conforme eu prometi para vocês, é uma reta. Y igual a f igual a x menos 2. É uma reta. Porém, não é uma reta constante. Ela pode ser uma reta crescente, nesse caso aqui, e pode ser também uma reta decrescente, que seria nesse sentido aqui. A reta decrescente vai aparecer quando o valor do A aqui for negativo. Faça o gráfico dessa função, você verá que a reta será decrescente. Aliás, daí um item para você ter na sua cabeça, se a função cresce ou decresce. Isso será determinado pelo A. Positivo, cresce. Negativo, decresce. E um fator interessante é que esse B aqui determina a posição no eixo Y que o gráfico corta esse eixo. Por exemplo, esse aqui, ó, esse exemplo aqui, né? O B é menos 2, então cortou aqui no menos 2. Se o B fosse, aqui por exemplo, o B é 1, significa que vai passar aqui. B é menos 4, vai passar no menos 4. B é 0, vai passar na origem. Aliás, é uma característica do gráfico das funções lineares. Sempre passam pela origem, porque o B é 0. Né? Seja uma fração meio ou um número inteiro 2, se for positivo, o A é crescente. Se for negativo, é decrescente. Aqui o gráfico de y igual a 2x, uma função que, além de ser afim, é uma função linear. Função linear são aquelas funções afim que o b é 0. Elas sempre passam pela origem. E, evidentemente, a mesma regra. Será crescente se esse valor for positivo. Se for negativo, ela será decrescente. Outra coisa interessante das funções afim é que, se assim definidas, elas são sempre bijetores e admitirão inversa. Faça esse exercício aí, encontre a inversa dessas funções e faça o gráfico. Né? Aqui, considerei domínio contra domínio, todos reais e, consequentemente, a imagem. Nota que aqui na função constante, por exemplo, o domínio pode ser todos reais, mas a imagem vai ser só um número, que é a constante. Uma vez que eu falei de função afim e função constante, eu acho que é interessante falar da função poligonal. O nome já sugere. O desenho da função vai ser um polígono, é aquela que você está familiarizado com o jornal, né? Que você vê que a função cresce, desce, tipo um polígono. Eu acabei de falar então da função constante e da função afim x igual a mais b. Chamei de função do primeiro grau para você se lembrar do nome, equação do primeiro grau, e já pensar na equação do segundo grau. Se tem equação do primeiro grau e equação do segundo grau, então também tem função do primeiro grau e função do segundo grau. Essa daqui também é chamada de função quadrática. É parecida com essa, só que além desse termo aqui, a x mais b, eu incluí alguma coisa aqui com x com expoente 2. Se eu tenho uma função do segundo grau, eu tenho do terceiro grau, do quarto grau, do quinto grau, essas funções recebem como funções polinomiais. Vamos estudar o gráfico de 1 a 1. Esse é o GeoGebra, é um programa para você fazer seus gráficos para várias coisas, mas nós vamos lá para fazer o gráfico de algumas funções. Quero começar com um exemplo daquela função constante. Aí eu trouxe aqui um exemplo de uma aplicação e você teria uma função constante. Seja um vendedor contratado por R$2.000 por mês com direito a uma comissão de 5% do valor de suas vendas. Considere que x é o valor total que esse vendedor alcança vendendo e o valor que ele receberá no fim do mês será dado por essa função aqui. 2.000 mais 5% do que ele vende, né? 2.000 mais 0,05x. Se ele vender, por exemplo, R$5.000, ele vai receber 2.000 mais 5% de 5.000, que vai dar um total de 2.250 para ele receber. Na verdade, isso aqui é uma função afim, tá bom? Função afim do tipo ax mais b, né? Desse tipo aqui, ax mais b. Mas eu quero supor aqui que ele não vai conseguir vender nada, que ele só vai receber isso aqui, só os 2.000. Então,
independente do que acontecer, ele só vai receber 2.000. Teve a pandemia e o chefe chegou e falou, não importa você vender, você só vai receber 2.000 esse mês, tá bom? Tá bom, então ele vai receber 2.000. Então, como eu disse para você, o gráfico será uma constante nesse caso. Né? Eu coloco aqui, ó, f de x igual a 2.000. Tá bem? Ele vai exibir lá um gráfico constante em 2.000. Aqui não está aparecendo na tela, eu vou puxar aqui para... Opa, agora apareceu. Né? Aqui está o eixo X, aqui o eixo Y. Aqui está a quantia de 2.000 que ele recebe. Né? Como eu não informei para o programa que tipo de situação é, né? Não expliquei, está aparecendo aqui a reta para os números negativos e positivos. Mas você tem que saber interpretar. Você sabe que como é a questão de venda, né? As vendas dele ou é zero ou positiva, né? Não existe negativa, né? Então essa função aqui só é válida para valores maiores do que zero. Essa parte de cá você desconsidera. E você percebe que está aí o gráfico da função constante, é isso aí. Aliás, é uma boa para você ficar aqui brincando com o gráfico de funções. Aqui você pode mexer no zoom, tá? Você instala o programa aí. Tem para qualquer que seja o seu sistema operacional, inclusive para o celular, você pode brincar com ele. Agora vamos voltar ao problema lá e vamos falar de outro tipo de função, uma função afim, essa daqui, né? Que ele citou aqui. Vamos citar então que não está no caso da pandemia e que ele está realmente recebendo essa função. Então, aí a função dele, vou chamar agora de g de x para não confundir com a primeira, vai ser dada por 2.000 mais 0,05 vezes x, né, que é a quantidade que ele vende. O que aconteceu de errado aí? Porque é uma vírgula, é 0,05x. Apareceu em azul. Novamente, o programa não sabe do que eu estou falando, então ele plota o gráfico como se o domínio fosse os reais, mas você sabe pelo contexto que são apenas os números positivos. Você nota que começa em 2.000, passando em 2.000, conforme eu expliquei para vocês, que é o termo independente, o b, né, a função vai passar por ele. E depois a função cresce, né? Ela é crescente. Você vê que essa curva vai crescendo bem. Porque esse valor aqui do A é positivo. Porém, cresce bem devagar, né? Porque é 0,05%, 5%. Né? Você vê que ele tem que vender muito, né? Para que o salário dele aumente. Por exemplo, se ele quiser receber uma quantia de 3.000, ele vai ter que vender aqui, ó, 20.000. Ele vender 20.000 vai dar 3.000 aqui, eu acho que é isso, né? Tem que fazer a conta certinho, ver se bate lá. Agora eu quero falar um pouco da questão da função poligonal que eu citei, né? Aquela função que a figura dela forma mais ou menos um polígono. Eu tenho aqui um exemplo de o registro de chuva, né? Aí tem as datas aqui, né? Os meses, né? Por exemplo, outubro, novembro, dezembro de um ano e assim por diante. Você vê que num dia é feito uma medição, no outro dia é feita outra. Então ela corre como uma reta de um dia até no outro, né? Então o gráfico parece esse polígono aqui, né? Já tinha dado esse exemplo antes para vocês. E mais um exemplo que eu cito aqui para vocês é esse aqui, ó, do imposto de renda, né? Olha só. Claro, essa aqui já é uma situação que não é mais assim, né? Mas suponha que numa época foi, né? Até R$900 você era isento. De 900 a 1.800 você pagava 15%. E mais do que 1.800 você pagava 25%, né? Fazendo uma função mais ou menos assim. O imposto, a função que retornaria o imposto a pagar, retornaria 900 se você... Acho que aqui está errado, hein? Acho que aqui retornaria... Tá estranho, né? Acho que ela retornaria 0, né? Tá errado. Tá errado esse texto ali. A função que retorna o imposto a pagar, ela retornaria 0 aqui. Se o x estivesse de 0 a 900, ela retornaria a função 15 menos 135, né? Nesse intervalo de 900 a 1.800, e 25x menos, se maior, né? Aí a gente vê aqui que o imposto que você tem que pagar vai ficando mais alto, né? A função vai crescendo mais rápido quanto maior o seu salário. Então a gente mostrei aqui o gráfico da função constante, mostrei o gráfico de uma função linear e também não mostrei como fazer no GeoGebra, só mostrei ali
a possibilidade de você fazer o gráfico de uma função definida por várias sentenças. Se alguém pedir, depois eu mostro como fazer isso. Agora eu quero falar de outras funções. Se eu tenho a função ax mais b, e é uma função do primeiro grau, eu posso passar facilmente dali para a função do segundo grau, terceiro grau e assim por diante. Então vamos para o gráfico das funções. Vou começar com a função de primeiro grau. A função do primeiro grau tem essa cara aqui, ax mais b. Aqui eu coloquei os valores de a e de b iguais a 1, tá? Ficou x mais 1. Eu já tinha mencionado que o termo independente aqui é onde ela corta o eixo y, aqui né? No caso aqui eu selecionei 1, estava passando 1. Se eu mudar o valor do b, eu vou mudar, né, aonde ela está passando pelo eixo y. Agora, se eu mexer no a, eu vou estar mudando a inclinação, né? Se ela cresce mais rápido, se ela cresce mais devagar. Inclusive, quando a zero eu tenho uma função constante, e quando a fica negativo eu tenho um gráfico decrescente. Estou lá com valores negativos, o gráfico é decrescente, vou aumentando, o gráfico continua decrescente, porém cada vez menos. Cheguei no zero, função constante, passei disso, ela começa a crescer. E quanto maior o a, cresce mais rápido. Então é assim que se comporta o gráfico da função do primeiro grau. Tá? Agora eu vou brincar com o gráfico de uma função do segundo grau. Uma função quadrática tem seu gráfico em forma de parábola. É o que a gente está vendo aqui. Para a função ser quadrática, o valor de a tem que ser diferente de zero. Porque se o a for zero, qual é a situação que acontece? Se o a for zero, nós teremos uma reta de novo. Então o a tem que ser diferente de zero. E o a influencia onde? Na concavidade da parábola. Você está vendo que ela tem a concavidade para cima ou para baixo, conforme eu mexo aqui. Se o a é negativo, para baixo. Se o a é positivo, para cima. E ela vai se abrindo na medida que eu vou me aproximando de zero. De forma que quando eu chego em zero, vira uma reta, e quando eu passo para baixo disso, a concavidade muda de lado. Já o b, ele desloca ela em relação ao eixo x, para a direita ou para a esquerda. Você vê que se eu levo o b para o lado negativo, né, ou para o positivo, ela vai deslocando ela nesse eixo. E o valor de c é o termo independente, ele faz o mesmo papel que fazia na função linear. Aliás, sempre vai acontecer isso, né? O termo independente determinará onde o gráfico corta o eixo y. Por exemplo, parei o c aqui em 5, está cortando aqui em 5. Esse é o gráfico da função do segundo grau. Nós podemos continuar com essa brincadeira e fazer, por exemplo, a função do terceiro grau. Né? Eu vou colocar aqui juntas algumas funções. Uma função linear, que é do primeiro grau, uma função do segundo grau, uma função de terceiro grau, uma função de grau 4. A de grau 4 é parecida com a de grau 2. Vou colocar uma de grau 6 aqui para vocês verem. Estão vendo? Uma de grau 8. Uma função de grau 8. Não, todas são uma espécie de parábolas. Se eu apagar essas daqui e deixar só as que tem o grau dela ímpar, qual a situação eu vou ter? Grau 1. Por que eu fiz isso? Não, eu vou colocar nome para a função. Grau 1. Grau 3. Grau 4. 5. Grau 7. São os gráficos essas funções são as funções polinomiais. Esses são os gráficos das funções polinomiais. Outro assunto que não podemos esquecer são das funções modulares. Essa é uma coisa importantíssima. A primeira coisa que você precisa lembrar é o que é o módulo. Né? O que é o módulo ou valor absoluto de um número? O módulo de x, ele transforma o x em um número positivo. Né? O módulo de x é igual a x se x for positivo, ou zero, ou menos x se x for menor que zero. Basicamente isso é o seguinte, se dentro do módulo aqui eu tenho um número positivo, módulo de 2 é quanto? É 2. E se eu tiver um número negativo? Dá 2 também. Né? Não importa o sinal que está aqui dentro, o que sai é só a parte positiva do número.
É isso que o módulo faz. Isso que é uma implicação interessante em funções. Vamos ver o gráfico de algumas para você entender? Eu disse para vocês que o módulo de um número faz ele ficar positivo ou negativo. Por exemplo, a função f de x igual ao módulo de x, como é que ficaria o gráfico dela? Ficaria assim, porque a função f de x igual a x é essa em vermelho, né? Essa função f de x. Para os valores positivos de x, a resposta já é positiva, continua positiva. E para os valores negativos de x, essa resposta negativa aqui se torna positiva. Então, se eu pensar, se eu tenho um ponto aqui, ó, que dá menos 3, ele vai vir aqui para cima, onde dá 3. Se eu tenho um ponto aqui onde dá menos 2, né, ele virá com o módulo para cá. Se eu tenho um ponto aqui em menos 1, com o módulo, ele vai vir para 1 positivo. Um valor aqui em menos 4 vai vir para cá. O que acontece então? Essa parte aqui negativa da função é refletida para o lado positivo, né? Ficando desta forma o gráfico. Isso vai acontecer com todas as funções que eu aplicar o módulo. Vamos pensar na função x, vou apagar essa daqui, vou fazer uma função quadrática, x ao quadrado menos 4, essa parábola. A parte dela que é positiva, a parte que é positiva não vai mudar nada. Agora, daqui até aqui é negativo, então vai mudar de sinal. Como vai ficar? Essa parte vai ser refletida para cima, quer ver? Aplicamos o módulo aqui. É isso que o módulo vai fazer com todas as funções, né? Fará qualquer coisa que esteja negativa seja refletida para o lado de cima do eixo de x como positivo.